Paz, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais um dia, né? Estar vivo já é uma bênção do Senhor. Eu sei que a qualidade de vida também é importante, né? É muito ruim você estar apenas vivo, mas deitado sobre uma cama, sem poder se movimentar, depender das pessoas para trazer um copo d'água, trazer uma refeição. Como nós temos o exemplo do Bruno aqui, que até um cisco no olho que cai, um cabelo que está ali incomodando o olho, precisa alguém tirar, porque ele é um rapaz tetraplégico e não tem o movimento, nem dos membros superiores, nem dos inferiores. Então, quando você tem um cisquinho no olho, você logo usa a mão, né? Com Covid e tudo, mas você usa os dedos assim, dá aquela coçadinha, tira o cisco, acabou. É um negócio tão natural para a gente fazer isso, né? Mas quando você pensa que existem pessoas que não podem nem fazer isso, aí você considera as mínimas coisas uma bênção de Deus, né? Pois bem, meus irmãos, quero compartilhar com vocês, quero convidar vocês a abrir no texto que ali está, Salmo 102, verso 7. Enquanto você abre, talvez já tenha até aberto, pelo menos aqui, eu não investiguei isso, não sei quem escreveu esse salmo, se alguém sabe, só a título de informação mesmo. Na abertura do salmo aqui, ele diz que foi a oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Eu não sei quem escreveu, alguém sabe quem escreveu esse salmo? Como eu disse, não é tão importante. É sempre bom você dar crédito aos autores, né? É sempre bom. Não fazer das palavras de outro as suas palavras sem dar crédito. No entanto, como aqui não tem, não posso dar crédito ao autor que está desconhecido. Mas ele certamente foi usado pelo Senhor para deixar escrito isso para nós. Nós vamos ler apenas o verso 7, tá bom? Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Como é bem pequenininho, eu vou repetir. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Pai, esta é a sua palavra. Ajude-me, Senhor, a transmitir com clareza, profundidade, mas ao mesmo tempo com simplicidade. De tal forma que cada pessoa que aqui está e aquelas que estão em seus lares também, participando conosco deste culto, possa receber essa mensagem no seu espírito. E, sendo necessário, ela possa redirecionar a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de maior proximidade com o Senhor. Amém. Quando você ouve uma frase dessa, né? Essa noite eu não dormi. Quando você começa a ouvir a pessoa repetir, essa noite eu não dormi. E você encontra com ela no outro dia, ela diz, essa noite eu não dormi. A pergunta que você imediatamente acaba fazendo é a mesma, né? Você por acaso tem insônia? Você está com algum problema, está com alguma dificuldade? Porque normalmente, salve aquelas pessoas que trabalham em turnos diferentes, nós sabemos que a noite é um período do dia que o Senhor fez para que nós possamos o quê? Descansar do trabalho que nós realizamos durante todo o dia. Então a noite é um momento muito importante. Dizem que o sono do dia não é a mesma coisa que o sono da noite. E eu me lembro de um falecido tio meu, que durante quase toda a sua vida, pelo menos 20 anos ou 25 anos, em que ele trabalhou numa fábrica de papel que existe até hoje, chamada Leon Pfeffer, ele trabalhou em 3 turnos. Uma semana ele trabalhava das 6 às 10, na outra semana ele trabalhava das 10 às 6, das 6 às 10, isso, depois das 10 às 6, depois tinha um terceiro turno. Quando ele estava acostumando com o horário, trocava ele de horário. Quando ele estava acostumando com outro horário, trocava ele de horário. E o pior horário para ele era quando ele tinha que trabalhar à noite. Por quê? Porque ele tinha que dormir durante o dia. E eu me lembro que eu fui um dos garotos que contribuiu para que ele perdesse o seu sono. Porque de dia é a hora que o garoto joga bola, que você grita, que você joga bolinha,
que você empina a pipa. E eu fazia todas essas coisas dentro de casa e meu tio dormia ali. E muitas vezes eu lembro que ele acordava nervoso, porque ele não tinha conseguido dormir. Porque a noite é um momento muito importante para a gente descansar. Mas eu não quero falar sobre a noite, o momento de descansar. Eu quero frisar aquilo que o autor falou. Eu pareço um pássaro solitário. Não sei quantos de nós já nos sentimos, tivemos já nessa mesma situação. Talvez não como um pássaro, mas como um cachorro, como qualquer outro animal. Mas tenhamos nos sentidos solitários. E a solidão é muito ruim, meus irmãos. Por quê? O homem ele não foi feito para viver só. Embora ele possa desfrutar de momentos em que ele precise ficar só, é necessário que ele fique só, mas nenhuma pessoa consegue viver a vida, o tempo de vida que Deus deu a ela solitário. Por mais que ela opte por um tempo maior de solidão, mesmo aqueles que gostam de viver mais sozinhos, não conseguem viver uma vida toda sozinho, porque é muito difícil você viver desacompanhado. Talvez uma das razões pelas quais o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, seja essa também. É claro que você não encontra a companhia de pessoas somente através do casamento, mas você encontra a companhia de pessoas também fora do casamento, amigos, pessoas que você confia, pessoas que você pode abrir o seu coração. Então, você pode encontrar pessoas que você possa se relacionar para que você não viva uma vida solitária, uma vida de solidão. Mas andar sozinho é muito ruim. E o salmista estava dizendo que aquele momento que ele estava vivendo, ele se sentia como um pássaro solitário em cima do telhado. Tente imaginar a cena de um pássaro em cima do telhado, solitário e ainda mais à noite. Eu sei porque eu já vivi momentos na minha vida em que parece que a insônia queria se instalar em mim. E eu não conseguia dormir. Eu tinha dificuldades muito grandes para dormir. E às vezes quando o sono vinha, já era 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, era horário de estar levantando, era horário que o sono aparecia. Ele queria só me enganar, dizendo que era para eu dormir, mas mesmo assim, quando eu falava assim, bom, já perdi, eu vou deitar agora. Mesmo assim, eu dormi uma meia horinha, e daqui a pouco lá estava eu acordado novamente, né? Eu citei esse texto, meus irmãos, porque por mais que você possa dizer que você possa viver uma vida sem depender das pessoas, isso é uma mentira. Às vezes nós até no momento de braveza, no momento de descontrole, desequilíbrio emocional, a gente possa até extravasar, desabafando, dizendo assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de você, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, eu posso viver minha vida sozinho. Mas isso é uma mentira, porque ninguém consegue viver uma vida sozinho. E todos aqueles que tentam viver uma vida sozinho, uma vida de autodependência, ou seja, eu dependo, mas dependo de mim mesmo, ela acaba se frustrando. Que por mais que você possa dizer que você não precisa de ninguém, quando você sai pela manhã, antes de ir para o seu trabalho, eu vou começar até um pouco mais cedo. Quando você levanta pela manhã e você vai lavar o seu rosto, você já está precisando de alguém. E talvez você pergunte assim, mas de quem que eu estou precisando? Olha, existe uma companhia de água chamada o quê? Sabesp. E na Sabesp existem pessoas que trabalham para o fornecimento de água. E que se essas pessoas não trabalharem para fornecer água, você não tem água pela manhã para você lavar o rosto e despertar. Quando você vai tomar aquele banho quentinho, talvez pela manhã, quando está frio, você quer despertar também, aquela água só está quente porque existe uma companhia chamada Enel ou Enel. Qual que é a pronúncia mesmo, William? Enel. Existem pessoas que estão trabalhando lá para fornecer energia para você também, para aquecer a sua água, para que você possa tomar aquele banho quentinho. Então aquele momento que você se considera autodependente, eu dependo de mim mesmo, é mentira. Tanto é que quando você vai ligar amanhã pela manhã, você vai ligar pela manhã a torneira, e você descobre que não tem água, e a água que tinha na caixa se foi ontem, que o seu filho tomou banho mais de 1 hora, você começa a querer excomungar o filho, e depois ao mesmo tempo você fala assim, poxa, o que aconteceu? Você precisa que alguém
de repente houve uma quebra de um cano, alguém faça o reparo. A energia ontem mesmo, com aquela chuva torrencial que nós enfrentamos aqui, parte da região aqui ficou sem energia elétrica. Não sei se esse lado ficou. Aonde eu moro não ficou, graças a Deus. Graças a Deus, né? É que a gente usa umas expressões, dá a impressão que Deus não fez nada por aqueles que ficaram sem energia, né? Não, aconteceu. Nós tínhamos, vocês não tinham. Às vezes aconteceu de vocês terem e a gente não tinha, né? Então, tudo bem. Não vamos colocar Deus nessas coisas e vamos tocar o barco para frente. Então, as coisas mais simples que a gente pensa que não depende de ninguém, até o carro que você entra, se eu levanto de manhã, eu entro dentro do meu carro, dou a partida e vou embora, não depende de ninguém. Depende, filho. Porque esse carro que você está andando, embora você tenha pago por ele, você só pagou porque um dia uma empresa chamada Chevrolet, Volkswagen, Honda, Hyundai, seja ela qual for, decidiu fabricar esse carro. Porque se nenhuma empresa fabricasse carro, você, por mais que tivesse dinheiro, você não teria dinheiro, você não teria como comprar esse produto, porque ele não existia. Então você precisou de alguém que gastou o seu tempo, sua energia, para poder o quê? Fabricar esse carro que você disse que é seu, que você comprou com o seu dinheiro e que você não depende de ninguém, você depende só de você. O contrário, e mesmo que você esqueça essa parte, na hora que você sair, a luzinha do tanque está acendendo lá, dizendo que está na reserva e na super reserva, que você já veio andando na reserva há algum tempo, você vai precisar chegar ali no posto de gasolina e você vai precisar abastecer seu carro. Mas eu vou pagar. Pois é, você vai pagar por aquilo. Mas você sabe que existe o combustível naquele posto, porque existe alguém que produz esse combustível, existe alguém que carregou o caminhão, existe alguém que dirigiu o caminhão, alguém que depois descarregou o combustível naquele posto, tudo isso para você fazer uso. Então nós dependemos, querendo ou não querendo, nós dependemos uns dos outros. Não adianta você falar que eu não dependo de ninguém. Aliás, todos nós não conseguimos viver se não dependermos de algumas pessoas. Só que às vezes essa autodependência dentro de nós que existe, mesmo que mascarada, ela quer tomar conta da gente. E às vezes a gente acaba vivendo uma vida cercado de pessoas, mas solitários. Talvez como esse salmista. Eu não sei quem foi ele, mas provavelmente ele era uma pessoa que tinha outras pessoas ao seu redor. A Bíblia não fala se ele foi um homem casado, se foi uma mulher, se ele foi alguém que optou por não casar, mas independente de casar ou não casar, você não precisa ser alguém casado para ter pessoas ao seu lado. Então, ele diz assim, olha, eu estou me sentindo como um pássaro solitário em cima do telhado. E se você começar a continuar lendo o Salmo, você vai ver que ele se encontra em profunda tristeza. Mas tudo isso, o Salmo parece que não menciona. Mas tudo isso está acontecendo, pode acontecer com as pessoas, por alguns motivos. Um deles, porque você evita relacionar-se com pessoas. E à medida que você evita relacionamento com pessoas, você vai se tornando cada vez uma pessoa mais o quê? Solitária. E pode ser que as pessoas evitem relacionamento com você, porque talvez você seja uma pessoa difícil. E com isso, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais solitária também. Eu queria hoje falar com vocês de você permitir alguém em sua vida. Pastor, mas eu estou cheio de pessoas na minha vida. Pois é, às vezes nós estamos cercados de pessoas, mas nós não temos pessoas junto conosco. Todos nós aqui temos famílias, temos familiares. Mas uma coisa é você ter uma família, uma coisa é você ter familiares, outra coisa é essa família e esses familiares fazerem parte da sua vida. Estar com você, desejar estar com você, você desejar estar. Porque às vezes acontece, meus irmãos, que a gente deseja estar ao lado de alguém, mas este alguém não deseja estar ao nosso lado. E o que vai acontecer? Se você depender da companhia deste alguém, só se você insistir muito em ir atrás e buscar. Mas toda vez que essa pessoa ou este alguém puder escapar, ele vai escapar e você vai se encontrar solitário novamente. Então eu gostaria hoje de falar com vocês de não termos um andar solitário. E ao mesmo tempo, para que esse andar solitário não seja algo concreto na nossa vida, que a gente possa permitir que alguém faça parte de perto da nossa vida.
Como eu disse, o salmista aqui, ele não se identifica, pelo menos não se identificou quem era, e nem talvez por que ele estava se encontrando tão solitário. Mas a verdade é que nós estamos cheios de pessoas que estão cercadas. E às vezes você pergunta, por que você está com o semblante caído? Porque eu me sinto só. Mas como uma pessoa está cercada de pessoas e ela se sente só? Porque uma coisa é você ter pessoas ao seu redor. Outra coisa é as pessoas ao seu redor fazer parte da sua vida. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde o relacionamento social não tem se estreitado, mas tem o quê? Se distanciado. Por conta do quê? Por conta dessa doença. Se pessoas já tinham dificuldade em se relacionar, nesse tempo de pandemia, isso acabou se piorando ainda mais para as pessoas. Por quê? Se ela precisava de uma desculpa para não se relacionar, a desculpa já foi colocada, é a pandemia. E se na realidade era uma pessoa que gostava de se relacionar, agora ela foi de certa forma tolhida, ela está sendo impedida, ela está sendo de certa forma limitada a ter os relacionamentos que ela gostaria de ter, por conta deste momento que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de falar sobre você permitir alguém em sua vida. E isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Você que está em casa também. Às vezes as pessoas vão caminhando e vivendo a vida, mas elas vão caminhando e vivendo uma vida solitárias. Eu estava dizendo para o meu pai que é importante você criar um círculo de amizade, enquanto você pode, para que na velhice você não termine sozinho. Sabe por quê? Porque os filhos casam e vão embora. E por mais que eles venham te visitar, como ontem nós recebemos a visita da Michele, aí trouxe até fogaça lá em casa, aí foi uma benção, foi o tipo de queimação que você tem à noite, sabe, dá aquelazinha mais gostosa, né? Mas os filhos casam vão ter a sua vida. O tempo passa, Henrique, acontece que nem aconteceu com sua sogra, o marido dela partiu. Ou acontece o contrário, a esposa parte, e de repente você se encontra uma casa que tinha, como na minha casa, 4 filhos, eu e minha esposa e 6 pessoas, daqui a pouco você se encontra sozinho. Assim aconteceu com meu pai. Nós éramos em 3 irmãos, minha mãe e meu pai. Eu fui o primeiro a casar, o segundo, meu irmão, casou, o terceiro ficou no cangote do meu pai, até hoje, mas também vivendo uma vida independente, fazendo o que quer. De repente, subitamente veio a morte da minha mãe, e meu pai estava o quê? Sozinho. E como meu pai sempre foi uma pessoa de trabalhar muito, meu pai foi uma pessoa de se relacionar pouco. Então o que acontece? Ele era cercado de irmãos, os irmãos sempre moraram ao redor. Mas meu pai nunca tinha muito tempo para ir ver os irmãos. E os irmãos, por sua vez, também cansaram de ir lá em casa. Meu pai trabalhava muito. O que aconteceu? Hoje ele é uma pessoa que não tem pessoas ao seu redor para se relacionar. Porque durante a vida não cultivou o relacionamento, viveu um viver solitário, ele e o trabalho. Então, se a gente não cultivar esse tipo de relacionamento enquanto nós somos novos e estamos envelhecendo, a probabilidade de nós termos uma velhice solitária vai ser muito grande. Então, eu quero falar sobre, mais uma vez dizendo, permitindo alguém em sua vida. Só teremos alguém sobre nós se aceitarmos estar sob alguém. Eu vou repetir, e olha o que está escrito lá, né? Dá para ver aí? Está meio apagado, né? Vamos tirar aqui para não atrapalhar tanto. Só teremos alguém sobre nós se aceitarmos estar sob alguém. É muito comum essa linguagem na igreja. Eu tenho o meu pastor. E até pastores também dizendo assim, eu tenho o meu pastor. E já virou uma linguagem muito comum entre os pastores dizer assim, meu pastor, como você está? Aí você encontra com o outro e fala, meu pastor, como você está? E você encontra com o outro, meu pastor, como você está? E você tem a leve sensação de que, num dado momento, você é pastor de vários pastores. E aí eu já não posso mais, de uma forma, usando a nomenclatura, eu já não posso ser mais pastor, eu tenho que ser bispo, eu tenho que ser apóstolo. Porque, na realidade, eu estou sendo pastor de pastores. Que todo mundo que encontra comigo chama, meu pastor, meu pastor. Se eu sou pastor de tantos pastores, então eu sou apóstolo agora, eu sou bispo alguma coisa. Mas é o seguinte, é tudo muito bonito isso. Eu acho que é uma forma de carinho, é uma forma de respeito, eu valido isso.
né? Não no aspecto de ser verdadeiro, mas no aspecto do carinho, do tratamento, meu pastor, um respeito, uma reverência com a pessoa. No entanto, é impossível você ter alguém sobre você, se você não quer estar sob este alguém. O que é estar sob? É estar sob a direção, a influência, a orientação, a submissão deste que está sobre você. Você pode ter até alguém que dentro da nomenclatura saiba, você possa dizer que essa pessoa está sobre você, na sua empresa, ou na empresa onde você trabalha, na igreja onde você está. Eu tenho um pastor que está sobre a minha vida, que ora por mim, que intercede por mim, que está sempre me orientando, que está sempre me aconselhando, que quer o meu melhor. Mas o que vai determinar se essa pessoa está sobre você, é se você está sob ela. Dentro da posição, você tem que se sujeitar ao seu chefe. Mas não é porque o seu chefe está sobre você, significa que você está sob a orientação dele. Muitas vezes, quando você decide não estar sob a orientação dele, automaticamente você descoloca ele da posição de estar sobre você. Então é muito mais, Henrique, é muito mais do que você dizer assim, fulano é o meu pastor, ou fulana é a minha pastora, ou fulano é o meu líder. Isso precisa ser evidenciado através do quê? De um comportamento que se estabelece através de um relacionamento. Você vai evidenciar que alguém está sobre você quando você evidenciar que você está sob essa pessoa. Me desculpe agora a minha experiência, tá? Embora de uma forma oficial, ou chamado, ou uma nomenclatura, eu seja pastor desta igreja, então eu estou sobre vocês no aspecto de pastoreá-los, mas quem vai evidenciar se eu sou pastor de vocês, é vocês, se vocês estiverem sob mim. É impossível alguém ser um influenciador da sua vida, se você não está sob esta pessoa. Deixe-me citar 1 Pedro 5,5, que diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas eu quero extrair apenas a primeira parte desse versículo. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Ele está dizendo, para que os mais velhos estejam sobre você, é necessário que você esteja sob os mais velhos. Você precisa estar sob a direção dos mais velhos, sob a orientação dos mais velhos, sob a influência dos mais velhos. Então, o que coloca a pessoa sobre você, não é a posição que ela ocupa, mas você estar sob ela. Por isso que existem pessoas que, embora sejam cristãs, estejam na igreja e teoricamente o pastor que está lá à frente seja o pastor daquela igreja, e na prática ele também é pastor daquele rebanho. Na prática não, na teoria ele é pastor daquele rebanho, mas o que vai evidenciar as ovelhas daqueles que não são ovelhas é você estar sob ele. E o que é estar sob? É estar sob a influência, sob a direção, o aconselhamento. Eu já disse aqui para vocês que uma vez eu disse que eu não conheço as pessoas quando eu digo para elas sim, Frank, mas eu começo a conhecer as pessoas quando eu digo para elas não. Porque quando você sinaliza verde, é o que as pessoas esperam. Você pode ver que quando alguém apresenta uma causa para você, você talvez intuitivamente percebe que aquela pessoa está querendo um aconselhamento, ou se ela está querendo um apoio. E quando você percebe que é um apoio e você discorda daquilo que ela propõe, basta você dizer assim, eu não concordo. E aí ela vai evidenciar se a pessoa que ela procurou, que é você, que teoricamente ela considera alguém sobre ela,
é ali que você vai perceber se ela está sob você. E como eu disse, desculpa a minha experiência. A minha experiência tem mostrado proporcionalmente que poucas pessoas estão sob. Teoricamente, ele é o meu pastor. Ele é o meu chefe. Ele é o meu mentor. Ele é o meu discipulador. Mas não é a afirmação desta posição das pessoas que estão na sua vida que vai tornar elas aquilo que você diz ser na sua vida. Mas quando você estiver sob elas. O apóstolo Pedro diz assim: da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, para que os mais velhos sejam seus pais, seus chefes, seus líderes de igreja, seu pastor, seja quem for, esteja sobre você. É necessário que você aprenda a estar sob eles. Aqueles que estão sobre vocês sabem muito mais do que você, acertam sempre? Não. Mas por alguma razão, Deus o colocou para ser alguém, não que ele seja, para ser alguém sobre você. Mas o que vai fazer com que eu seja, ou este alguém seja alguém sobre você, é quando você agir e reagir sob esta pessoa. Efésios 5, 22 e 23 diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. A questão aqui, depois você pode ler o versículo todo que está até aí, vou ler aqui para você. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Por que existem muitos casamentos que não vão para frente? Eu não estou dizendo que é este só o motivo, tá? Mas um dos motivos que alguns casamentos terminam desastrosamente em divórcio, por quê? Tendo, obviamente, o casal a consciência de que as mulheres precisam se sujeitar ao marido como ao Senhor, assim como o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Quando tem esta consciência e o casamento ainda é destruído, tudo isso acontece por quê? Porque a mulher precisa entender que o marido está sobre ela. Mas o que vai evidenciar que verdadeiramente o marido está sobre ela é quando ela aprender a estar sob o marido. E quando na teoria, quando eu digo a teoria, é aquilo que a palavra de Deus propõe. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Aí eu pergunto, como você tem se sujeitado ao Senhor? Provavelmente da mesma forma que você tem se sujeitado ao seu marido. Você não vai conseguir se sujeitar mais ao seu marido do que você se sujeita ao Senhor. Se você não aceita o Senhor, ou aquilo que o Senhor propõe para a sua vida, dentro daquilo que tem a proposta do Evangelho, jamais você vai se sujeitar a quem? Ao seu marido. Porque é uma relação, Deus coloca, no versículo aqui, ele coloca o marido como cabeça da mulher, e ele faz uma comparação, como também Cristo é o cabeça da igreja. É a igreja que, entenda, é a igreja que, é Cristo que se submete à igreja, ou é a igreja que tem que se submeter a Cristo? Da mesma forma deve acontecer o relacionamento de marido e mulher. Isso nos dias de hoje soa como machismo. Aliás, o apóstolo Paulo está sendo quase banido da igreja. E se banir o apóstolo Paulo, 80% do Novo Testamento não temos que jogar fora. Mas tem algumas partes que não são agradáveis. Mas o problema não é o que Paulo escreveu. O problema é que nós estamos sob a influência tão grande desse novo cristianismo, não que seja cristianismo, ou dessa nova proposta, ou desse novo entendimento da palavra, que a gente não consegue mais aceitar aquilo que é claro, aquilo que é evidente. E a gente começa a tentar encontrar outros caminhos, outras vertentes, para que se encontre uma explicação que não seja aquela que está evidenciada. Só teremos alguém sobre nós, se aceitarmos estar sob alguém. Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Essa palavra é forte, mas eu vou usar ela propositadamente, tá? De propósito eu vou usar. As pessoas não gostam de ser mandadas.
pessoas gostam do quê? De mandar. As pessoas não gostam de se sujeitar. As pessoas gostam que as pessoas se sujeitem. E isso em todas as áreas. Não é só nessa questão de autoridade eclesiástica, você como ovelha se submeter ao pastor. Isso até na empresa. Quando você vê um funcionáriozinho que é que nem você, mas de repente pela experiência dele diz assim: ô Juliana, não é assim, é desse jeito aqui. Não estou dizendo que é o caso da Juliana, tá? Mas ela poderia dizer o seguinte: mas que é? Você está mandando fazer isso aqui? Não, peraí. Não, isso é que nem eu. Porque nós temos essa resistência, que independente que aquilo que a pessoa está nos orientando é para o nosso bem, dá um aspecto assim que eu tenho que me submeter a ela mesmo estando na mesma posição, e a gente não gosta disso. Mas eu vou dizer para você mais uma vez: só teremos alguém sobre nós se aceitarmos estar sob alguém. Quem vai provar para vocês se eu sou o pastor de vocês aqui, pastorei vocês, não sou eu, vocês. Eu digo isso na minha casa. Quem vai provar para os meus filhos que eu sou pastor deles, não sou eu, são eles. Quem vai provar para minha esposa se ela é submissa a mim, não sou eu, é ela. Agora eu quero dizer para você mais uma vez: você só terá alguém sobre você. Porque é bom estar sobre, vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas para que todos entendam, que é muito comum no meio evangélico. Para você estar sob a cobertura de alguém. É uma palavra muito comum quando existe uma pessoa que vela pela sua vida, pela sua alma. Fulano é minha cobertura espiritual, tá bom? E vamos respeitar essa nomenclatura usada. E para que a gente possa usar como exemplo: fulano é minha cobertura espiritual. Mas você está debaixo dessa cobertura? Porque uma coisa é você ter um guarda-chuva para você, outra coisa é você estar debaixo do guarda-chuva. Uma coisa é você dizer que tem um guarda-chuva à sua disposição, outra coisa é você usá-lo. Ter alguém sobre você, ou alguém que é a sua cobertura espiritual, como dizem aí, alguém que ora por você, intercede por você, orienta você, aconselha você, só vai consolidar essa verdade quando aquilo que você receber desse alguém tornar-se prático em sua vida. Eu, como pastor, tenho várias experiências. Dentre elas, eu tenho experiência de pessoas: pastor, eu posso fazer isso, aquilo, outro, né? Estou perguntando isso porque o senhor é meu pastor, é meu líder. Eu faço. Mas existe outra área para a pessoa que, tão importante ou mais importante que aquela, as pessoas não pedem nenhuma opinião e se estrumbicam toda. Não porque não pediu opinião para mim, não é essa a questão. A questão é o seguinte: se você tem alguém sobre você, seja na sua área emocional, é o seu psiquiatra, o seu psicólogo, seja na área material, o seu pai, sua mãe que te orienta quanto àquilo que você deve fazer, te dá conselhos. E na área espiritual você tem o seu pastor, ou tem um líder que é do seu ministério. Se tem, então evidencie isso, estando sob a orientação. Segunda verdade: só teremos alguém ao nosso lado se aceitarmos estar ao lado de alguém. A questão é que as pessoas hoje, elas sempre usam a solidão no que diz respeito às pessoas para dizer assim: eu não tenho ninguém do meu lado, eu não tenho ninguém comigo, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho ninguém que se solidarize, eu não tenho ninguém que me oriente. Mas essa questão de você ter alguém ao seu lado pode acontecer não só quando alguém quer estar ao seu lado, mas quando você permite alguém estar ao seu lado. Algumas pessoas podem andar sozinhas, não por falta de companhia, mas por falta de desejo de querer ter essas companhias, e isso é diferente. Eu não posso culpar pessoas por não fazerem parte da minha vida, quando eu não permito que essas pessoas façam parte da minha vida. Eu não posso culpar as pessoas que poderiam ocupar um espaço na minha vida, quando eu não cedo esse espaço na minha vida para elas ocuparem.
Logo eu percebo que eu estou andando solitário, não por falta de quórum de pessoas para querer estar na minha vida e me ajudar, mas porque eu também não permito pessoas entrarem, fazer parte da minha intimidade, da minha vida. Amós capítulo 3, verso 3, diz assim: duas pessoas andarão, é uma pergunta que ele está fazendo, duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? É possível isso, Franklin? Ele está fazendo uma pergunta, mas de certa forma afirmativa. É impossível duas pessoas andarem juntas se elas não pensam, pelo menos naquele assunto, da mesma forma. Isso significa que você está privado dos seus pensamentos, que você não pode expressar o que você sente ou pensa? Não pode. Mas quando nós tomamos uma decisão de fazermos algo juntos, mesmo que não haja concordância de ambas as partes integralmente, mas nós precisamos encontrar um denominador comum e falamos: bom, vamos fazer isso? Vamos. Eu não concordo assim, você não concorda assim, mas vamos fazer assim? Vamos. E vamos lutar junto. Por quê? Pelo menos as diferenças que poderiam nos afastar, elas foram colocadas em segundo plano. E aquilo que são as igualdades que vai nos unir, está em primeiro plano. Aí é possível duas pessoas andarem juntas, mas se elas não tiverem de acordo, é impossível. Só teremos alguém ao nosso lado se aceitarmos estar ao lado de alguém. Eu diria para você que muitas pessoas estão andando solitárias, porque elas não aceitam pessoas ao seu lado. Não é porque não existem pessoas. Desculpe, meu irmão, no mundo não existe uma pessoa que possa andar ao seu lado. Me desculpe, o problema não é o mundo, o problema é você. O problema sou eu. O problema talvez sejamos nós. Só estamos sós porque escolhemos estar sós. E por mais que você diga, não escolhi, você fez uma escolha. E quando você diz que não encontra ninguém, você está fazendo uma afirmação falsa. Porque sempre existirão pessoas que estarão dispostas a estar ao seu lado. Mas você também precisa estar disposto a permitir que essas pessoas estejam ao seu lado. Existem pessoas que querem conduzir a sua vida tão sozinhas, que elas se tornam, sabe o que, Franklin? Sozinhas. Só que depois de um dado momento da vida dela, Bruno, ela começa a pensar assim: ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém se interessa pelos meus problemas, ninguém quer, de certa forma, assistenciar-me. É claro. Eu só posso entrar na sua casa quando você me convida, quando você está lá para abrir a porta, ou pelo menos, se você não estiver, você ceda a chave da sua casa para que eu possa abrir e entrar. Caso contrário, será impossível eu entrar na sua casa. Assim também é na vida das pessoas. Você e eu só teremos alguém ao nosso lado se aceitarmos estar ao lado de alguém. Se você não está ao lado de ninguém, é porque você escolheu estar só. Eclesiastes 4:9. Sabe por que eu escolhi, pastor? Deixa eu fazer um comentário. O senhor já ouviu aquele ditado que diz assim: melhor sozinho do que? Pastor, desculpa, melhor sozinho do que mal acompanhado. Tudo bem, eu citei isso aí inúmeras vezes. E talvez eu incorra no erro de desatenciosamente citar novamente. E quando eu citar, você desconsidere. Porque o que vale não são os ditados. Quando eles estão em harmonia com a palavra, tudo bem. Mas quando estão em desarmonia com a palavra, não. Eclesiastes 4:9 parece que ele diz justamente o contrário disso. É melhor ter companhia do que estar sozinho. E o mundo diz o quê? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Meu irmão, você nunca vai estar mal acompanhado se você for seletivo nos seus relacionamentos. Se você sabe que determinada pessoa não é a boa companhia com ele, selecione outra. Mas é melhor estar acompanhado do que sozinho. E olha como é que ele conclui: porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Só teremos alguém ao nosso lado se aceitarmos estar ao lado de alguém. Eu tenho assistido a vida de algumas pessoas que andam solitárias, sozinhas mesmo. Como pássaro, como o salmista diz, sou como um pássaro em cima do telhado sozinho. Mas por escolha delas. Elas estão cercadas de pessoas
que querem auxiliá-las, ajudá-las, orientá-las, mas ela não permite que ninguém entre na vida dela. 33:11, e agora eu acho que eu falei ali, só está 33:11, né? Mas se eu não me engano é o livro de Josué, eu acho que é Josué. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Que conta a história, nós sabemos que quem substituiu, quem ocupou o lugar na liderança de Moisés foi quem? Josué. Mas para que ele ocupasse o lugar de Moisés na liderança, ele precisou ser um dia alguém que andava o quê? Ao lado de Moisés, sendo o auxiliar de Moisés, permitindo que Moisés estivesse sobre ele. Mas Moisés só estaria sobre Josué se Josué decidisse estar sob Moisés. E foi assim que aconteceu. Como Josué decidiu estar sob Moisés, Moisés sempre esteve sobre Josué. E quando chegou o momento da partida de Moisés, tinha já alguém para substituir Moisés na sua morte, para liderar todo aquele povo e para conquistar a terra que Deus havia dado àquele povo. E existia um momento em que Moisés, ele ia cedo para a tenda e ficava até a tarde, aconselhando as pessoas. E olha que interessante, diz que Josué, filho de Nun, servia ele como auxiliar o tempo todo. Mas quando Moisés ia embora, ele ficava ainda na tenda. Você imagina o papel deste homem. Mas sabe por que esse homem, sabe por que Moisés teve esse homem ao seu lado? Porque ele aceitou ter alguém ao seu lado. Sabe por que Josué esteve ao lado de Moisés? Porque Moisés aceitou ter ele ao seu lado. Sabe quando você vai ter alguém ao seu lado mesmo? Não é quando Deus criar uma pessoa especificamente para estar ao seu lado, mas quando você abrir a porta da sua vida para que alguém entre na sua vida e faça parte da sua vida. Caso contrário, você nunca terá ninguém. Só teremos alguém ao nosso lado se aceitarmos estar ao lado de alguém. Assim não é o casamento? Não dá para casar e falar assim, ó, casamos, vai para sua casa, eu vou para a minha. Esporadicamente nós nos encontramos, temos relações sexuais, quando decidimos vamos ter filhos ou não. Na hora de fazer a compra, metade você, metade eu. Quando for viajar, metade você, metade eu. Essa semana não estou a fim de estar com você, então fica na sua casa, eu fico na minha, não. Casamento é uma decisão que você toma de aceitar, de querer uma pessoa ao seu lado e de aceitar essa pessoa ao seu lado nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu quero parar por aqui, à noite eu vou continuar, tá bom? Se vocês quiserem continuar ouvindo essa mensagem, eu vou falar sobre mais duas verdades ainda. Êxodo, então eu já coloca lá para mim, tá? Já vou até colocar aqui também. Êxodo. Porque 33:11 tem muito na Bíblia, né? Agora saber o livro é mais complicado. Eu quero parar aqui, fazer um intervalo e perguntar para você: quem é que está sobre você na sua vida? Em qualquer área. Vamos pensar aqui. Eu, a pastora. Você vai mostrar isso se você estiver sob. Porque toda vez que você não estiver sob, eu nunca estarei sobre você. Nunca serei aquilo que chamam de cobertura espiritual para você, se você nunca estiver debaixo do meu guarda-chuva. Você quer ter alguém ao seu lado? Existem muitas pessoas que querem estar ao seu lado. Mas e você, tem permitido alguém estar ao seu lado? Ou você gosta de andar sozinho? Deixe-me dizer uma coisa. Ao invés do ditado que é melhor sozinho do que mal acompanhado, eu prefiro da verdade da palavra de Deus. É melhor andarem juntos do que sozinho. E se a companhia não for boa, troca, arruma uma boa companhia. Está cheio de gente boa. Está cheio de gente de Deus aí.
Você só não tem porque você não quer. Você quer andar sozinho. E talvez a sua vida esteja esse desastre porque você está andando sozinho. Tem muitas pessoas ao seu redor. Basta você querer e aceitar essas pessoas. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Pai, esta manhã foi isso que o Senhor falou ao nosso coração, através da sua palavra, que nós só teremos alguém sobre as nossas vidas, alguém que nos direcione, que nos aconselhe, que dê um ombro amigo para chorar, que nos corrija, que nos oriente, que traga um consolo sendo impulsionado pelo Teu Espírito Santo. Se nós aceitarmos estar sob este alguém, ninguém pode estar sobre as nossas vidas, ser uma autoridade sobre as nossas vidas, se nós não tomarmos a decisão de estar sob essa autoridade, se sujeitar à influência dela, à orientação dela, à direção dela. Nós não queremos apenas uma nomenclatura de ter alguém sobre nós, queremos sim viver sob essa pessoa que está sobre nós. Só teremos alguém ao nosso lado se aceitarmos estar ao lado de alguém. Às vezes nós estamos solitários, não é por falta de candidatos ou candidatas para estar ao nosso lado, mas é por uma escolha nossa. Nós tornamos a nossa vida uma vida solitária e não permitimos que ninguém faça parte da nossa vida. E quando alguém deseja fazer parte da nossa vida, nós logo a excluímos, ou verbalmente, ou através de um comportamento. Nós não queremos terminar a nossa vida como o salmista disse: me sinto como um pássaro solitário em cima de um telhado. Que assim não seja com a vida dos meus irmãos que ouviram esta palavra. Que o final da sua vida não seja como um pássaro solitário em cima do telhado, sem ninguém ao lado, sem ninguém à frente, sem ninguém atrás e sem ninguém sobre. Mas que a nossa vida, Senhor, seja uma vida cercada de pessoas que estão sempre, segundo a sua experiência, sobre a nossa vida para nos orientar. E que a nossa vida seja cercada de pessoas que decidiram estar ao nosso lado e nós permitimos que elas fizessem parte da nossa vida. Que esta palavra fique guardada dentro do nosso coração. Espírito Santo, assente cada palavra, para que essa palavra não seja apenas ouvida, mas guardada dentro do coração, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida com o Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a noite, se você vai continuar participando do culto. Eu convido você, se tiver um tempinho, ouça, vai ser abençoador para a sua vida, viu?